as ideias que são... E com isso, os designers começam a criar, né? Mas esse design ele começa a criar do nada, né? Com base em quê? Com quais são as limitações que o designer tem, né? Então aqui estão alguns sketches, esse aí do Onyx 1, o primeiro Onyx que foi lançado lá em 2012, 13, né? Por aí. Então, esses são os sketches reais, efetivos, né, do carro. E aí, como que o designer, com base nessa, né, com a ideia que ele tem, né, com esse sonho, como é que esse sonho vai se materializando e virando volume, proporção e diretamente numa superfície que nós, engenharia, possamos trabalhar e transformar esse sonho em realidade, com viabilidade técnica, DFMs, DFAs, né? Design for Manufacturing, Design for Assembly, com estruturas, né? Se você puder mudar o chart, por favor, Lucas. Aí um pouco, então aí a gente já está falando efetivamente de CAD, né? De desenvolvimento. Esse vídeo inferior esquerdo que vocês olham, vocês vão ver uma série de linhas, um modelo posicionado, os dummies, né, os Oscars posicionados, e aí essas são as interações que ocorrem diretamente entre design e engenharia, e onde a engenharia, através de que nós chamamos de critérios de engenharia, definem os limites possíveis para cada componente desse veículo, até onde o design pode chegar, que tipo de interação os componentes vão poder ter entre eles e que forma que o design vai poder chegar com a sua criatividade, né? E todas as superfícies nos quais o cliente vê, nós chamamos de superfície classe A. Essas superfícies são desenvolvidas por um departamento que chama de Studio Design. E esses limites são definidos por engenharia. Então, aqui no vídeo do canto inferior direito, de esquerdo, a gente olha toda a parte de ângulos de visão, ângulos de cabeça, distâncias mínimas, package do posicionamento desse dummy, distância que ele vai ter para o volante, né? Reach zones, ou seja, nós precisamos posicionar os componentes no que o consumidor consiga ter acesso. Então, todos esses detalhes são considerados, né? Quando da interação junto ao design. Depois que que nós tivemos tendo essas interações e as superfícies de design começam a ser materializadas, as peças começam a tomar forma, e aí do lado, por exemplo, a gente está vendo um painel de instrumentos, esse painel de instrumento é um painel de instrumento da S10 antiga, né? O que acontece? Então, a superfície, se a gente olhar nessa parte magenta, na parte superior, essa superfície é a superfície que o departamento de design nos fornece, e toda a parte inferior se dá do quê? Tudo isso é o desenvolvimento que é feito dentro da engenharia, e aí há várias mãos, engenharia de materiais, engenharia de simulação, onde o Lucas vai entrar aí nas disciplinas, engenheiros de produto, pessoal do campo de provas com os inputs de simulação, performance, fornecedores dando inputs de ferramental, molde flow, então tem uma série de inputs para que isso, então é o que a gente comenta de a superfície, aquele sonho do design, daquela superfície bonita e tudo mais, se tornar alguma coisa factível que possa ser montado numa linha produtiva, em caráter produtivo, e se transformar numa peça produtiva. Beleza? Isso daí, basicamente, é o input que nós engenharia, passamos, né, para o grupo de VDDV, para que aí sim nós comecemos essa, logicamente, é uma peça finalizada, é uma peça já com todas as interações executadas. Mas o input para o time de CAI vem do grupo de CAD, né? Para que ele comece a dar os feedbacks, que a gente faça essa contínua retroalimentação.
E aí o Lucas vai entrar na parte de simulação, onde ele vai desenvolver bastante aí nas disciplinas. Para mim travou aqui, Pavanello. Eu acho que o Carlos deu uma travada. Eu acho que sim. Ou ele estava finalizando a parte do desenvolvimento no CAD, né? Se ele voltar e depois quiser complementar alguma coisa, né? Voltou, Pavanello? Eu tô aqui. Ah, deu uma cortadinha no seu final, ele ficou travado. Alô? Agora estamos ouvindo. Não, manda bala. Eu só estava comentando do componente aí, mas pode seguir. Aí eu acho que aí a parte de simulação a gente vai completando. Bom, vamos lá, vamos seguir. Bom, gente, então, a grosso modo, acho que vocês, né, já devem estar familiarizados com modelos 3D, né? Seja softwares que vocês já conhecem, CATIA, SolidWorks, SolidEdge, enfim, qualquer um deles. São softwares que nós aqui na GEM usamos outros, né? Mas são softwares que vão dar vida a um modelo matemático, né? Um modelo 3D. E é baseado nesse modelo matemático, nesse 3D, que nós vamos transformar esse carro, essa geometria, em um modelo de elementos finitos. Ou usando outra técnica de simulação que não só o elementos finitos, né? Que a gente vai mostrar aqui no decorrer. Então, aqui a gente quer falar um pouquinho apesar de, né, nós estamos passando por esse momento aqui, nós estamos conectados e até é um feedback que a gente tem semanalmente aqui nas nossas reuniões, que a interação, o trabalho em home office, ele está fluindo bem. Há um tempo atrás nós nem imaginávamos 100% virtual e é o que a gente está fazendo hoje, e a gente tem conseguido desenvolver dessa maneira, né? Então, aqui é só para a gente lembrar que, né, em breve estaremos de volta todos juntos, mas essa aqui, do lado direito, é a nossa realidade de hoje, né? Aqui a gente tem um time de safety, essa aqui é a nossa gerente, a Suzy, da área de simulação, e aqui é o time de safety discutindo um resultado de impacto frontal, né? Então, Eu acho que nos vale a pena adaptamos, mencionar, né? né? Isso. Vale a pena mencionar que a infraestrutura, a GM ela já vem trabalhando a longa data nessa parte de trabalho remoto e já praticávamos isso Sim, antes da pandemia, já tínhamos trabalho remoto funcionando e o que nos fez, o que nos deu a possibilidade de muito rápido, né, viramos a chave muito rápido do início da pandemia. Vale lembrar, a gente tá o time está fora do escritório, o time de engenharia está fora do escritório desde março de 2020, né? Então, e não retornamos, e aí temos aí algumas previsões, então tá mais perto o retorno, né, do que o que a gente já passou, esse é o certo, felizmente a pandemia vem melhorando, mas ainda não estamos lá. Mas essa infraestrutura nos faz com que o tipo de trabalho executado virtualmente seja possível de ser continuado e abriram inclusive novas portas. A GM ela tem um tipo de desenvolvimento global. Nós trabalhamos globalmente conectados. Então, as interações globais GM South America com os Estados Unidos, com China, Coreia e outros países, né? São constantes. Então, toda essa infraestrutura já vinha sendo executada e aí nos deu campo para seguirmos e continuar como estamos hoje, né? Então, o virtual veio para ficar e não tem como voltar para trás, né? Vamos lá. exatamente. Vamos lá. Falando do time de simulação global, aqui nós temos todas as localizações em todas as regiões que são habilitadas a trabalhar com simulação, né? Então, começando aqui
pela Norte América, nós temos aqui 789 pessoas em Warren, né, que é próximo a Detroit, onde fica a sede da General Motors, e espalhados pelo mundo nós temos aqui México, 50 pessoas, Canadá, 20, né? Lembrando aqui que nós temos na TCS, que fica na Índia, né, em Bengaluru, 959 pessoas, então é um time muito grande, que faz a parte de modelagem e simulação. Coreia, Itália e, por fim, aqui a Patac. A Patac né, é um parceiro nosso em desenvolvimentos, né? Não é uma empresa GM, não é um grupo 100% GM. Nós trabalhamos na China com Joy Ventures, né? Lá não existe nenhuma empresa que seja 100% privada, então é uma mescla entre uma empresa chinesa barra uma empresa do exterior, né? Então aqui nós temos, 25 pessoas hoje no time de simulação do Brasil, divididas em diversas áreas de atuação. Então, como o Pavanello disse, nós temos um time muito grande global. A gente troca muita informação e existe muita troca de expertise e de trabalho, né? Então, o time do Brasil tá apto a suportar desenvolvimentos dos Estados Unidos, né? Seja da Cadillac, da Buick e dos outros brands que a gente tem aqui na General Motors, como podemos suportar desenvolvimentos com a Coreia e a Coreia suportar desenvolvimentos com a gente. Então, globalmente existe essa troca e isso é muito rico para o aprendizado, porque o desenvolvimento ele é feito globalmente. Para cada área existe uma análise, existe uma área específica que está crescendo, que está desenvolvendo com novos procedimentos, e isso é dividido, né? Então, uma vez que dessas regiões desenvolve um procedimento novo, e isso é compartilhado com o globo, e passa a ser um procedimento global, e passa a ser de uso de todos. Então, é uma troca muito rica para a gente. Bom, a gente fala aqui de simulação, né? Quando a gente fala do caminho virtual, é uma coisa que já é realidade, né? Já vem sendo feita há muito tempo, né? E aí eu queria mostrar para vocês o que a simulação traz de vantagem, porque é uma ferramenta que ela tem um objetivo principal. Qual é? Quando a gente fala de vantagens de simulação, aqui a gente pode ver um processo desenhado sem simulação. Então, a gente tem conceito, design, validação e produção, né? Quando nós colocamos a simulação dentro desse processo de desenvolvimento, nós temos conceito, design, e aqui eu tenho tanto design quanto validação, a integração com a simulação. Isso faz com que o tempo de validação física, né, que é onde nós vamos fazer os testes físicos para validar as peças componentes, ele seja menor, certo? Então, quando você tem um menor tempo aqui de validação, automaticamente você tem um menor custo. Então, se você tem um menor custo aqui e no fim você tem um saving, né, de timing também, você tem um menor tempo, você está fazendo o quê? Reduzindo o custo e reduzindo o tempo. É o ideal, né? Se você, em tudo que você puder realizar e você puder fazer uma redução de custo e conseguir fazer essa tarefa no menor tempo possível, isso é o ideal. Então, esse é o core da ferramenta de simulação. Diminuir o tempo de validação, entrando na fase onde isso ainda é possível, que é a fase de design, né? E no fim é isso aqui, ó. Menos tempo, menos custo. Tá? Então, aqui vamos elencar alguns dos pontos além desses, né? Menor tempo, que eu já falei, menor custo, que são os dois primeiros, maior qualidade, porque cobre a variação de teste. Então, eu preciso verificar qual espessura para um novo design de capô,
por exemplo. Então, virtualmente eu consigo disparar 50 análises com 50 espessuras diferentes, ou com 25 espessuras diferentes e variando mais 25 tipos de materiais? Posso. Entendeu? Então, essa é a questão de maior qualidade quando eu consigo cobrir o maior número de variação possível, o maior número de variáveis possíveis. Tá? Otimização de formas, massas e materiais. Isso também é um ponto que a gente pega, a gente tem um item de otimização para mostrar aqui, e é um item que é levado desde o desenvolvimento. Então, se uma peça nasce, como o Carlos disse, no design, ela tem os critérios de design, né, para atender, os critérios de package, depois ela vai atender os critérios mecânicos, e em cima disso ela já nasce, nós já olhamos para ela falando, pensando, ela está atendendo a um target, ela dura, ela atende a durabilidade, ela pode ser melhor, ela pode ser mais leve, consequentemente ela vai ser uma peça com menor custo. Então, esse é um mindset que nós temos aqui no time desde o desenvolvimento, né? E se as novas soluções são coisas que a gente tem no meio do caminho implementando, né? Novos métodos, novos procedimentos. Ok. Aqui a gente tem uma linha do tempo, né, de como a simulação ela esteve presente no nosso time desde da década de 90, né? Então aqui o Carlos trabalhou nesse Celta, certeza, trabalhou. Então Trabalhei. a gente vê, nós temos aqui modelos ainda, né, do Celta e da Meriva, e quando eu, às vezes, preciso até acessar algum modelo desses para pegar alguma informação, independente do assunto que seja, a gente vê quanto isso evoluiu, né? A análise de elementos finitos é uma discretização da geometria, então a gente se olha um modelo de um Celta, por exemplo, de uma S10 lá da década dos inícios de ano 2000, a gente vê uns elementos muito grandes, então era muito precário, né? Mas na época era o que tinha de melhor, se for comparado com o que a gente tem de ferramenta de desenvolvimento de simulação hoje, né? Então a gente passa por Meriva, aqui, Zafira, a gente tem a família aqui do Cruze, do Onix, né? A família do Gen, que temos aqui o Onix, o Hatch e a Tracker. E aí a gente chega aqui num cara que é um pioneiro na categoria, né? A gente está falando aqui do Hammer elétrico. A gente tem um tempinho para falar dele mais para frente, mas é que mostra que, né, como que o desenvolvimento tá indo longe e a gente tem usado as melhores ferramentas possíveis, né? Importante E aqui a mencionar que gente, todos esses caras que a gente vê aí, né, Lucas? Todos esses caras foram desenvolvidos aqui, todos incluindo foram o Hammer, desenvolvidos aqui. Exatamente. incluindo essa versão de Hammer. Então aqui, bom ponto do Pavanello. Hoje, o time que nós temos na GM Brasil, né, que nós somos a GM América do Sul, esse time ele é capaz de desenvolver um veículo do começo até o fim, até ele entrar na linha de produção, desde o conceito até entrar na linha de produção. O time que nós temos aqui hoje no Brasil, ele está apto, né, tem a expertise e tem todas as ferramentas necessárias para esse desenvolvimento. Isso tudo é coisa nossa, né? Made in Brasil. E Isso aqui aí. a gente tem né? Tá chegando, né, Pavanello? Tá Tem por aí. novidades aí. Tá por vir aqui, ó. Novidades por vir. Deixa eu... Esse cara, a gente fala dele na sequência. A gente vai falar um pouquinho de condição vida real versus simulação. Tem um videozinho aqui que vai... Antes da gente entrar aí, eu tô sentindo o pessoal muito tímido, viu, ô Lucas? O pessoal precisamos interagir mais aí, pessoal. Então, dúvidas, perguntas, não fica guardando ela não. Pode Pode, desabilitar aí o pode interromper. microfone e fazer as perguntas que tiverem aí, beleza? Eu tenho Vamos uma interagir, dúvida. pessoal. Pô, vamos lá. Vamos lá.
Sobre o Celta em si, na época eu lembro que ele teve um desempenho, digamos, baixo na questão da batida, né, e tal, né? Vocês falaram exatamente sobre o software de simulação de batidas, né? Na Uhum. época, talvez isso não era tão desenvolvido. Sim, inclusive, nós temos resultados até hoje do Celta de impacto, tanto do impacto frontal quanto do impacto traseiro. E a gente trabalha com alguns critérios que são os critérios legals, né? O que que é um critério legal? O carro, quando ele é desenvolvido, ele tem que atender a um critério, um legal, para ser comercializado dentro do país, né? O Celta, sim, foi desenvolvido virtualmente, né? Então, toda essa parte de crash test, todo esse desenvolvimento, ele foi coberto virtualmente, sim, né? Então, só existe uma questão com relação a o quanto esse carro ele quanto um carro é mais seguro ou quanto ele é melhor no desempenho de segurança com relação ao outro. Porém, todos os carros, 100% dos carros desenvolvidos aqui, seja por nós ou pelas outras montadoras, eles têm que atender a um critério legal. Então, o Mas eu acho que Celta, né? isso. E adicionando, acho que no seu ponto, né, Lucas, eu não me recordo quem fez a pergunta, mas sim, as ferramentas virtuais, tanto de simulação quanto criação de elementos finitos, tamanho de malha e tudo mais, foram drasticamente atualizadas e melhoradas, né? Então, se a gente olhar, Exatamente. sim, um resultado e o tipo de margem de manobra que a gente tem utilizando as ferramentas de CAI hoje versus o que tinha lá na época de 90, eram bastante diferentes. Exatamente. Então, a evolução ocorreu enormemente aí. Muito obrigado. Posso perguntar uma coisa também? Sim, fica à vontade. E sim, a gente teve uma melhora absurda, mais recente, e você acha que ainda falta muito para melhorar, para chegar a perto da realidade suficiente para a gente confiar? Sim, quanto ainda tem para melhorar? Você acha que Quanto você, quanto falta muito? você acha, quanto você acha que hoje o CAI, desculpa falar CAI porque eu acho que é a linguagem mais, né? O quanto a Sim. simulação é perto da vida real? Quanto você imagina? Vamos lá. Eu Quiz. imagino que Qual é uns, o seu guessing? Vamos lá. imagino que uns 95%, depende da quantidade de malha, né? Vai depender da precisão, alguma coisa assim. 95 perdeu. O Lucas vai cobrir isso daí, mas é mais do que isso. É mais Hoje do nós que já Mas isso. temos vários testes que não são requeridos testes físicos. Vários, não é um, dois, não. Vários. Crash test não é um caso, por quê? Porque a legislação requer que você, para certificar um veículo, você precisa do teste físico. É mandatório. Do processo de certificação de um veículo, você precisa ter o teste ainda comprobatório para a execução disso, né? Mas Exatamente. uma série de outros testes, né? E o Lucas vai cobrir, é o que a gente chama de RLM, né? Road to Lab to Math. Então, eles estão saindo eles estão saindo do físico para o virtual. Então, não se faz, em alguns casos, testes físicos. Exatamente. A E, realidade é bem perto. Vocês vão ver tá aí bem na perto, né? apresentação, tem muita coisa que vocês vão poder comprovar isso daí. caramba, que Exato. legal. Então dá para falar que não precisa mais de alguns desenvolvimentos, já chegou num nível bem ideal, assim. Vamos chegar Já. lá. Hoje é assim. E aí e aí tem uma pergunta para tem uma resposta para essa sua pergunta lá para o finalzinho, que onde estamos hoje e quando iremos chegar nesse 100% virtual. É Então, já temos nosso esse forecasting, né? exato. Guarda só um pouquinho aí que a gente responde. Bom, eu 100%. vou Perfeito, valeu. exatamente. Aqui tem um videozinho para a gente ver essas correlações aqui, né?
fazendo o link com a sua pergunta, de todas essas condições reais versus as simulações que a gente mostrou, né, respectivamente, quais delas vocês acham que precisaria ser comprovada fisicamente? A gente tem aqui um exemplo até simples desse cara. Então, aqui é um teste, um simples teste de abertura ali do storage, né? Então, a gente consegue verificar isso virtualmente. Hoje eu te falo que se nós desenvolvendo esse componente novo, esse componente, ele 100% virtualmente, ele pode ser desenvolvido. Eu não preciso testar esse cara. Então, um dos exemplos. Então, por que que a simulação existe? A simulação existe para cobrir uma situação, como a gente mostrou no slide anterior, é real life. É coisa que acontece na vida, né? No dia a dia do carro. Né? Existe um porquê de um procedimento e de uma simulação. Então, a gente tem uma simulação com a abertura de uma simples tampa de um storage do console central, nós temos aplicação de carga no porta-mala, simulação de alguém sentando no carro, né, puxando o assist handle ali na lateral. Então, são o quê? São procedimentos que estão diretamente, simulações, né, elas estão diretamente ligadas aos testes físicos, e os testes físicos, por sua vez, eles estão para cobrir o que acontece na vida real. E um gancho aí também, o Lucas, é o seguinte, né? Por que que a simulação ela retroalimenta o design retroalimenta a simulação e isso funciona bastante? E por que que a gente sempre fala que a simulação ela traz uma redução de custo significativa no desenvolvimento? No processo anterior, antes de simulações, como é que era feito? A gente desenhava, criava uns protótipos, fazíamos os testes físicos, detectava o problema, voltava para a prancheta, arrumava o item com base no problema detectado, punha novamente a teste e esse era o ponto. Onde fica muito caro esse processo? Tirando o tempo de desenvolvimento, que sempre você tem que retroalimentar com base num teste físico, que é demorado, você precisa ter a peça para fazer. Hoje, no corrente cenário que a gente tem hoje, a ferramenta de uma peça, ela é muito cara, né? O ferramental produtivo é muito caro. E hoje não existe mais discutir sobre protótipos. No passado, era comum falar, nós fazíamos protótipos de carro com ferramentas protótipos e depois, uma vez validado o conceito, se fazia toda a parte de desenvolvimento dos ferramentais de produção. Hoje não existe mais isso. Hoje você já tem um ferramental produtivo sendo concebido no início. Então, imaginem vocês que se a gente pega um problema com ferramental já em execução, o custo para fazer a alteração de ferramental é grande, é muito grande, sem contar ainda mais o tempo desperdiçado e muitas vezes, dependendo do tipo de modificação que você precisa fazer, você perde ferramental, né? Exato. Então, a simulação vem diretamente para fechar esse leque, ou seja, a gente consegue detectar possíveis problemas na fase onde o custo é baixo, o custo de retrabalho é baixo, né? Por quê? Porque eu não tenho nada físico executado. Então, toda a modificação se dá em horas de engenharia, né? Todo tempo é custo, logicamente. A gente projeta com base nos best practices para tentar dar o tiro certo da primeira vez, first time quality. Mas, caso tenha algum elemento que seja verificado, durante a fase de desenvolvimento virtual, essa modificação se torna mais barata, tá? Exatamente isso, Paulo. Bom, aqui eu vou cobrir um pouquinho de quais áreas hoje nós conseguimos cobrir por simulação, né? Então, pegar a nossa querida carro-chefe aqui. Temos desenvolvimento estrutural, que é a parte do body do carro, né? Estrutura, né? Ali é o esqueleto do veículo. E temos ruídos e vibrações, teste de colisão, com a parte de safety, desempenho térmico, dinâmica veicular, que a gente fala ali
da dirigibilidade, o comportamento da suspensão, pneu, amortecedor, como que isso trabalha, proteção do ocupante, né? Que aqui a gente tem teste de estrutural, não de colisão, e consequentemente a gente verifica qual é o comportamento do ocupante para o mesmo modelo. Durabilidade, aerodinâmica, a parte de sensores, proteção de pedestre, ainda na parte de safety, simulações elétricas, radiofrequência e a parte de otimização multidisciplinar, que é esse aqui é um cara que ele trabalha muito no início de desenvolvimento, onde, né, o conceito está sendo desenhado, né, o carro-chefe aliás, o custo, massa, tudo isso tem que ser otimizado e tem que ser no começo. Então, nós temos ferramentas que nos auxiliam nessa parte de otimização. Então, essas são algumas das áreas que nós cobrimos hoje por simulação na GM. Tá? Correlação. A gente está falando de correlação. A gente chega em 99,9% de correlação. Tudo depende do procedimento, tudo depende da área da disciplina que a gente está falando. Algumas são mais desenvolvidas do que outras, né? Mas todas estão caminhando para um futuro bem próximo, a gente chegar num 100% virtual aí. Agora eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, e vocês tendo dúvidas, vão me perguntando, por favor. Tem 2 perguntas no chat aí. Você consegue ler, Paulo, pra gente? Consigo sim. Uma simulação de desgaste também é feita. Não sei. Vai cobrir. Sim. Desgaste vai cobrir, eu acho que vai cobrir cobrar. aí dentro Durabilidade. Dentro das apresentações ele vai cobrir essa parte. Qual a outra? Sim. E vocês acham que em algum momento todo o projeto vai poder ser 100% virtual, no sentido de que as legislações também evoluirão junto com a capacidade de engenharia? Acho que sim, mas vamos deixar só aguardem um pouquinho, a gente responde essas daí só no final. A hora que passar tudo, a gente vai cobrir. Tem um chat que cobre um pouco isso daí. Exato. Tá? Só um minutinho. Só um time check aqui, pessoal. A gente tem até Matheus, até que hora que a gente tem para estar como estado aí? Acho que até 12:30 tranquilo. Meio-dia? Tá bom. Então tranquilo. tem tempo. Beleza, vamos lá. Vou começando aqui com ruídos e vibrações. Né? Isso é muito teoria, né, de faculdade, né? É muito né? Ruídos e vibrações. Primeiro modo de frequência, como vibra, se o primeiro modo, né, de ressonância, isso é muito, né, teoria. E é prática isso. Né? Aqui a gente tem um exemplo de modos de vibração da estrutura, da carroceria. E hoje, falo para vocês que a gente está falando de mode map aqui, nós temos um mapa de vibrações de 100% dos componentes no veículo. Então, durante o desenvolvimento, qual que é a missão? Eu tenho que, para cada região do veículo, eu tenho um modo de vibração, primeiro modo de vibração do para-choque aqui. Vou falar que é 25 Hz. Tá, se esse cara é 25 Hz, então quem está acoplado nele não pode estar a 25 Hz, porque a gente vai ter aquela indução, né, pela ressonância. Então, na parte de ruídos e vibrações, a gente vê essa parte de modos de frequência, né? Então, essa análise estrutural é uma das análises mais antigas que a gente tem no portfólio de simulação, né? Então, isso pega... um mode map que a gente cria do carro para alocar em cada uma das faixas de frequência, eu tenho um determinado componente que tem um target para ser atendido. Então, essa parte estrutural, o body do carro, ele tem o primeiro modo de torção de tanto a tantos hertz. A parte do teto, ele tem um modo de respiro, que a gente fala, né? Que é esse modo do teto, de tanto a tantos hertz. Então, durante o desenvolvimento, a gente tem que garantir que cada um ocupe o seu lugar específico dentro do mapa de frequências para que eu não tenha a chamada ressonância, né? Ainda na parte modal,
Aqui eu tenho pergunta sobre correlação, né? Eu tenho aqui esse vídeo da direita. Nós trabalhamos com software da Siemens e essa foi uma instrumentação feita no campo de provas para Trailblazer. E cada um desses nós aqui, cada um desses pontos é um ponto de instrumentado, né? Então aqui a gente consegue ver a movimentação do teto e foi medido isso, né? E aqui animado em 42 Hz. Fizemos a simulação para o mesmo modelo, 41,8. Então, para esse caso, temos aqui 99,3% de correlação. Então, estou no desenvolvimento ou tenho algum problema de campo, qualquer coisa que seja, eu consigo dizer que a solução que eu fizer aqui na parte virtual, ela vai corrigir esse problema, ou eu posso ir para frente com o design, com o que seja relacionado a essa região do veículo. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, isso é retroalimentar o nosso modelo de elementos finitos, né? Então, isso aqui, ó, é importante, 99,9% de correlação. Ainda na parte de NV, de ruídos e vibrações, a gente tem análises que a gente chama hoje de multidisciplinar, que é uma análise de multibody. Ela nasce na parte de powertrain, é feita uma co-simulação com o Adams, que é a parte de VD e a parte de driveline do veículo, né? É criado um modelo de elementos finitos, né? Aqui a gente roda uma análise em Abacus, é o solver, e aqui a gente consegue ver a interação da chamada cavidade acústica, que é nada mais nada menos do que o ar dentro da cabine, e os painéis, né? Tá, mas na prática, o que eu consigo identificar aqui no desenvolvimento? Um famoso booming noise, que é aquele barulho quando às vezes você está na estrada, você abre um pouco a janela e não consegue ficar com a janela uma frestinha aberta, você fica aquele dentro do carro. Essas coisas, esse tipo de comportamento, a gente consegue identificar por aqui. Então, é uma análise que consegue fazer essa interação do fluido, que é a parte do ar, com a estrutura, ok? Então, um evento assim, comum principalmente para SUVs, né? Está dentro de ruídos e vibrações, mas não deixa de ser uma análise multidisciplinar. Ela nasce aqui, ó, e morre aqui na parte de NV. Então, um exemplo de multidisciplinar que a gente tem aqui. Falando um pouquinho de chassis e dinâmica veicular, né? Aqui eu tenho uma simulação. Alguém chuta que simulação seria essa? Que evento do dia a dia esse chassi com o powertrain e a parte de suspensão está reproduzindo? Passar num buraco, alguma coisa assim? Quebra-mola? Quebra-mola. Quebra-mola. Aqui, ó. Acertou, hein? Anota o nome dele aí, o Matheus vai dar um brinde para você. Opa, sou eu. Então, é uma análise do quebra-mola. Então, aqui a gente vê a interação entre o conjunto powertrain e a parte de transmissão e suspensão, né? De quem? Da S10. O que a gente consegue verificar na parte de chassis e de dinâmica veicular? Eu tenho uma modificação Spin 2028, enfim. Eu vou mudar pneu, quero um carro um pouco mais baixo ou um carro um pouco mais alto, as rodas vão ficar um pouco mais para fora ou mais para dentro. O que isso influencia? Influencia totalmente, tanto na parte de cargas, né? Porque vou mudar é um pneu mais soft, né? Ou é um pneu mais macio ou um pneu mais duro? É um pneu mais duro, então vou ter mais entrada de carga. Por quê? O pneu é o primeiro cara que está em contato ali com o solo. Se ele é mais duro, eu transfiro mais para o conjunto de suspensão, mola, carroceria, ocupante, certo? Molas mais rígidas. O que eu vou
que eu posso pegar disso? Molas mais rígidas, eu consigo ver a questão de dirigibilidade do veículo, né? Então, na parte de chassis e de dinâmica veicular, eu consigo varrer toda a porção de todos os componentes de chassi, seja durabilidade ou comportamento deles dinâmico, e a parte de dirigibilidade veicular. Um exemplo aqui. Então, eu consigo virtualmente verificar qual é o comportamento desse carro quando em manobras, né? Então, tem um esterçamento do veículo. Ele vai ser mais leve para esterçar, ele vai ser mais pesado para esterçar. Qual é o tempo de resposta do meu sistema de direção? Então, nós conseguimos hoje varrer 100% desse comportamento, né? Então, nós conseguimos imputar os valores colocar os valores de entrada de pneu, mola, todo o rate de bucha de suspensão, a resposta do sistema de direção, se é uma direção mais direta ou uma direção um pouco mais longa, né? Isso influencia na resposta, e isso também leva em consideração se é uma direção hidráulica ou uma direção elétrica, agora 100% elétrica, todos os nossos carros. Então, é algo que a gente consegue varrer por simulação também a parte de chassis e de vehicle dynamics. Esse daí também, vocês vão lembrar aí, né, quem tem um pouquinho mais de histórico aí, esse é o famoso teste do Alce, né? Nós tivemos aí carros de concorrência que eles não passam, carros de alta Slalom, né? gama, né? Que eles não passam, o carro capota, Não né? posso. Então aí é um exemplo do que a gente simula antes para fazer o first tuning na suspensão, e depois aí sim a gente faz o final tuning no carro físico. Certeza que hoje à tarde alguém vai procurar lá no YouTube teste do Alce e vai dar muita risada. Tem um monte. Tem bastante coisa. Tem um Ele é monte aí muito que você vê crítico o para as carro picapes, principalmente. Exatamente. E isso, inclusive, acontece até com veículos classe A. Exatamente. O primeiro carro que teve um grande problema foi um dos nossos concorrentes alemães aí, né? Um carro que teve problema bastante aí. Exato. Mas vamos lá. Outra simulação que a gente consegue, né, fazer e prever é a simulação de enchimento, né? Então aqui a gente tem a tubulação de enchimento de combustível, de abastecimento, e isso ajuda muito a prever, né, com o tempo com a vazão que é colocado da saída de combustível na bomba, a gente consegue prever qual é o comportamento do fluido pela tubulação, e nisso a gente vai conseguir evitar qualquer problema com relação a retorno, né? Ou esse retorno, né? Que a gente tem um respiro aqui do lado, né? O retorno do lado da tubulação, onde ele deve ser colocado, qual a posição que ele deve estar, né? E se ele vai funcionar. Duas Então, coisas, né? Tempo de enchimento e aquele problema que tinha no passado em muitos carros de retorno de combustível. Você estava enchendo no posto, ele voltava combustível no seu peito lá, né? e ainda nem Então estava isso aí, cheio, né? exatamente. Então isso aí Exatamente. você consegue fazer essa verificação. Exato. Bom, falando um pouquinho de segurança, essa é sempre uma apresentação que o pessoal gosta muito, né? Tem um videozinho aqui. Vocês acham que isso aí é real ou virtual? Isso Isso é virtual. é virtual. Mas dependendo da distância que você está da TV, passa pelo real, não passa, não? Com certeza. Parece. Então, esse é uma simulação. A GM, a General Motors, né? No Brasil, ela tem a marca Chevrolet, né? Mas mundialmente a gente tem várias marcas, inclusive Cadillac, Corvette, são marcas GM. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui de como essa correlação do teste físico, né? Quando a gente fala de impacto, de crash test, com o virtual. Aqui a gente tem os dados de teste, do teste físico em azul e a simulação aqui em vermelho. Então, a gente pode ver que o comportamento, esse é um teste de impacto lateral do poste, né? Então, a gente vê que o comportamento
da estrutura do veículo, ela é muito parecida. A gente olha aqui, ó, a partir do teto aqui, né? Hoje a gente tem um recurso que é colocar a imagem da simulação em cima da imagem do teste físico. Então, a gente recebe um vídeo do campo de provas com o impacto e a gente consegue colocar o vídeo a animação da simulação em cima e verificar quantos milissegundos aconteceu determinada deformação, o contato, como deformou, né? E aqui a gente consegue ver que a curva é muito parecida, é muito parecida. Então essa parte de safety a gente evoluiu demais. E aqui a gente tem um outro exemplo que eu não tinha falado para vocês, a parte de deployment de airbag, que é essa abertura do airbag, né? Quando ele sai, ele deflagra aqui o case onde ele fica alojado. Esse do lado esquerdo é a simulação. Do lado direito é o quê? É o vídeo com a geometria em cima, com a simulação em cima. Então, vocês verem que realmente existe uma correlação muito grande. Agora, vai um alerta aí, né? Você que viaja com o pé em cima ali do painel de instrumentos, né? Cuidado, né? Não, Momento de segurança, é isso aí, pessoal. Exatamente. É bom alertar porque a gente vê muito jovem com isso, né? Bom ponto. O pessoal vai viajar, tá ali numa boa, pé para cima, tá. É muito normal a gente viajando ou andando em ruas ver pessoas. Então, por favor, se tornem transmissores dessa informação, né? Passem para os seus conhecidos, parentes, amigos. É um risco enorme estar com o pé nessa região do painel, porque alguém tem ideia da carga de abertura de um airbag? Alguém queria chutar aí dar uma estimativa de quanto, com que força aquela bolsa que está abrindo lá abre? Então, bom, para vocês terem ideia, é perto de 10 kilonewtons, tá? A abertura de uma bolsa, a força de deflagração de uma bolsa é perto de 10 kilonewtons, porque ela tem que estar totalmente inflada em 6 milissegundos, tá? Esse é o tempo, em média, que uma bolsa tem que estar pronta para receber a cabeça. Se você está com o pé aí nesse IP, nesse painel de instrumentos, o que acontece, essa bolsa vai abrir, seu pé vai vir com direção à sua cabeça e muito fortemente você tem a chance de engolir teu pé. Vocês vão ver vídeos na internet, se vocês puderem procurar, fiquem à vontade. Vocês vão ver casos de pessoas que ficaram vegetando. Se ela tiver sorte, ela vai conseguir ficar vegetando. Porque o impacto que isso gera em toda a coluna, toda a coluna vertebral da pessoa é enorme. Então, por favor, pessoal, pedimos encarecidamente aí como um momento de segurança, né? Não façam isso, né? E orientem os seus conhecidos aí para que não também o façam. Beleza? Bom ponto, Lucas. Obrigado. Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber mais ou menos quanto tempo demora para fazer uma simulação. Dar um depoimento próprio aqui, porque a gente faz algumas simulações bem simples, mas mesmo com computadores assim de alto desempenho, a gente ainda demora um bom tempo para fazer uma simulação, sei lá, de uns 10 segundos. E são peças simples. Agora, com essa quantidade de equipamentos, deve demorar bastante, né? Boa. Dá um exemplo de uma simulação que você fez. A gente construiu não lembro bem dizer, mas é Marble Machine, sabe? Tipo, aquelas máquinas de uma bolinha aí percorrendo vários obstáculos e tal. Ah, sim. Ó, o tempo de simulação, ele varia muito de modelo para modelo, né? A gente falando de esse deployment de airbag aqui, ou um crash test, a gente pode falar aí de umas 20 horas de análises. Nenhum modelo desse tipo roda localmente. Nenhum. Não existe a possibilidade de rodar um impacto frontal localmente, né? Mesmo nós trabalhando aqui com máquinas muito boas, a gente sempre roda no HPC, né? A gente tem um cluster alocado
nos Estados Unidos, e a gente roda lá, e existem situações que a gente chega a rodar com mais de 200 processadores. Então, 200 processadores, uma análise dessa que vai demorar 12. A gente tem uma análise de aero que chegam a demorar 48, 50 horas para rodar. Então Ainda é muito... depende do tempo que você quer colocar para visualização. Normalmente você corta os extremos aí para otimizar o tempo de processamento, né? Exatamente. Então é muito específico, né? Depende muito do tipo de análise, mas análises muito simples, análise de componentes, a gente faz localmente, mas 99% das análises a gente roda na nuvem, né? No servidor, no HPC, porque lá a gente consegue setar com centenas de processadores ao mesmo tempo. Ok? Bacana. É uma área que eu acho que é uma da área que tem maior possibilidade de desenvolvimento, né, de simulação, é justamente em questão de processamento e tudo. Sim. Já evoluiu muito a partir do momento que nós tiramos o processamento das máquinas e trabalhamos com processamento nos servidores, na nuvem, e já melhorou muito. Ok? A gente mostrou ali essa última análise, uma análise do tipo de elementos finitos, né? A gente fala de simulação, mas tem análise de CFD, análise de elementos finitos, e tem um tipo de análise, um tipo de simulação que ela tem crescido muito, e nós já temos aplicações dela na GM. A gente tem os nossos softwares são da Altair, que é o pacote HyperWorks, e eles têm uma ferramenta relativamente nova que eu falo, deve ter uns 3 anos mais ou menos, que é o SimSolid, que é uma análise onde você não requer malha. Então, aqui estou um exemplo da roda. Essa roda é a geometria. Então, como o Pavanello disse lá, o time do Virtual Design Operations, eles desenharam essa roda aqui, né? E essa roda ela é colocada direto no SimSolid e ele vai atrelar material, contato, todas as condições de contorno necessárias, né? Para rodar uma análise modal, por exemplo. Aqui é uma análise de aperto, né? O parafuso, uma porca sendo, aqui tem um prisioneiro, uma porca apertando aqui, ou uma análise, né, de displacement de mola, né? O range da mola, a mola subindo e descendo. Esses contatos todos eles são setados dentro do software, né? Então é um campo que é novo, né? Para a gente é novo, eu digo novo, aí uns 3 anos que vem sendo desenvolvido, mas também é um campo que tem muito a crescer, tá? A gente chama de meshless, que é a análise que a gente não tem malha, não preciso converter. O tempo de preparo de um modelo, né? Você fala, eu vou pegar um carro inteiro e eu vou pegar essa geometria e vou transformar isso em malha, né, de elementos finitos, para fazer uma análise de elementos finitos. Isso demanda muito tempo, porque você vai ter que tirar espessura média da peça, modelar, colocar dentro dos critérios. Depois, onde tem parafuso, você vai modelar com rígido, enfim, vai montar esse modelo, né? Se você pega um carro inteiro para fazer isso do zero, com 25 pessoas trabalhando, você pode colocar um mês para esse modelo estar pronto para rodar, né? Então, determinadas análises, um pouco mais simples, por exemplo, como essas, você pode pegar simplesmente a geometria que o time de Virtual Design te disponibiliza e rodar uma análise sem ter esse processo de criação de malha, tá? Então, não sei se todos já tinham visto esse novo sistema, esse método, né, de simulação, mas é algo que tende a crescer bastante, né? Então, a gente tinha falado lá um pouquinho de a parte de VD, né, de dinâmica veicular também é um mix de tem malha e algumas coisas não tem. Safety, 100% lá o crash test é elementos finitos. Agora a gente falou do meshless, não tem malha, é só geometria. E agora CFD, né, que é uma outra área que a simulação cobre, né? Então aqui, às vezes, a gente, na parte de CFD, tanto de aero quanto de thermal,
é uma análise que demanda muito tempo de processamento, muito tempo de processamento. Então, converter um modelo desse aqui para um modelo de CFD é uma coisa que é muito trabalhosa, porque é um tipo de análise diferente de elementos finitos, como a gente mostrou anteriormente, né? Então, aqui eu consigo ver o quê? Eu estou medindo a temperatura no pneu causada por quê? Pela temperatura de saída dos gases que induz aqui no escapamento, né? Então, é um tipo de análise que a gente tem. Se a gente olhar a localização, ó, eu tenho um step aqui, né? Eu tenho um step aqui e eu tenho um escapamento passando do lado, né? Aí tem um desenvolvimento, eu tenho uma ideia, vou mudar a rota do escapamento. Posso mudar? Qual que é a distância que eu tenho que manter do step? O step vai ser afetado? Qual é a temperatura que vai chegar esse pneu, né? Então, são algumas análises de aerotermal que a gente consegue fazer aqui. Setar, né? Na setagem do modelo, colocar qual que é a temperatura, e isso varia em função do regime do motor, da velocidade do veículo, e olhar os componentes ao redor, no caso aqui o step, né? E como ele vai se comportar. Tá? Ainda em aerotermo. A aero é uma área que é muito, né? Ela enche os olhos, né? É muito interessante o que a gente consegue com a aero, né? Aqui a gente está vendo uma análise de airflow, né? O comportamento do ar por todo o corpo do carro. Olhando aqui o próximo vídeo, a gente vai conseguir analisar dois modelos diferentes de S10, né? Então, cada uma tem o seu diferencial. Então, são modelos diferentes. Então, a gente consegue analisar que o caminho do ar é diferente. Então, isso vai influenciar diretamente na temperatura, por exemplo, de troca do radiador, né? Se eu tenho aqui uma quantidade X de ar entrando com um design de uma grelha, né, que a gente chama, que é esse grill aqui, eu vou conseguir fazer o cálculo se a troca térmica aqui do radiador vai ser afetada ou não. Então, aí vai o bonitinha, bonitinha lá, ele vai customizar o carro, né? Ele vem, ele arranca essa grade aqui, coloca uma grade que ele comprou no Mercado Livre, né, Pavanello? Que ele achou mais bonita. E o que acontece? Não vai ter a vazão adequada de ar para dentro do cofre do motor, e automaticamente você vai comprometer a troca térmica ali do radiador. Você vai deixar o cofre do motor mais quente e ali você já alterou totalmente a setagem em que nós aqui ficamos quanto tempo, hein, Pavanello? Para achar um Degladiando desenho. com o design. Ah, essa briga, gente, Isso aí você pode é afetar uma três briga, coisas, né? né? Você vai afetar temperatura de funcionamento de motor, né? Conjunto powertrain, Uhum, porque diretamente os gases o ar que entra no radiador vai ser diferente. Você vai afetar a performance de ar-condicionado diretamente. exatamente. E esse tipo de análise é muito interessante porque com ele, diretamente, a gente já consegue fazer as análises de consumo de combustível, né? Exato. Então, por aí a gente já consegue colocar enablers para melhorar o CD do carro ou não. E com isso a gente Exato. já vai fazendo forecastings de como vai ser o labeling dos carros, né? Vai ser uma nota A, B, C, D, como ela vai ser, né? Exatamente. E- Aqui a Ô, gente consegue Lucas, uma ver aqui, ó. dúvida. Sim, Era pode falar. exatamente sobre isso que eu ia perguntar. Afetando, como você disse, o exemplo do Mercado Livre, afetando a aerodinâmica do carro, eu tenho um consumo significativo maior significativo de gasolina? Sim, Sim, com certeza. é um dos maiores enablers que fazem com que o consumo suba. Vamos lembrar, Exatamente. né? Se você tampar a grade, do ponto de vista de consumo de CD, ela melhora, né? Só que você tem que lembrar que o motor é a combustão e ele esquenta. Então você Exato. precisa de arrefecimento dele. É E um aí, balanço. E é um esse balanço. balanço, pessoal, Pava travou, eu acho, hein? Pavanella, você travou. Deixa eu complementar aqui.
quem tinha feito a pergunta, fala, olha, tem o consumo de combustível. Sabe uma coisa que altera o consumo de combustível e 99% das pessoas não verificam? Chutem aí. Calibragem de pneu? Calibragem de pneu. Calibragem de pneu. A pessoa fala, tem o carro há 2 anos, calibrou o pneu, nunca calibrei. Então, isso é uma coisa que também influencia bastante, né? Que Existe um meio termo aí da modificação, essa parte assim de tunar o carro e uma parte de alto desempenho assim. Você falou que é uma briga já antiga, como que funciona? Não, é uma briga diária, isso. Porque o que acontece? Nem sempre o que é pensa bem, nem sempre o que é bonito, ele é funcional e ele é durável. Um exemplo disso são carros conceito. Quem já foi em salão do automóvel, tudo mais, viu? Nossa, que carro lindo. Sempre o design vai olhar para eles como sendo o desejável. Só que na prática não é isso. Fala, nossa, eu tenho uma grade, que nem a gente está falando aqui. Eu tenho uma grade que é linda aqui. Só que ela vai influenciar diretamente na temperatura do ar que está entrando. Fala, olha, está entrando volume menor de ar, eu vou comprometer o funcionamento do meu ar-condicionado, da troca térmica. E aí, o que eu faço? Eu começo uma briga com o design. Uma briga no bom sentido, né? Só design, muda aqui, muda ali, porque eu estou demeritando uma performance do ar-condicionado, por exemplo. Né? A temperatura ou performance do motor como um todo. A temperatura do ar que está entrando na admissão do motor, ela está maior do que deveria. Quem é a culpa? A culpa é da grade bonita. Vamos chegar no meio termo. Então, para tudo isso, para tudo existe esse meio termo. Tudo tem que existir. Porque, vou dar um outro exemplo. A gente mostrou lá o slalom, né? Que é a simulação que a gente faz. Pensa no slalom para uma picape. A picape ela tem o chassi, né? Que a gente mostrou naquela simulação lá da lombada, tem o chassi, e em cima do chassi vai montada a carroceria. Existem coxins, né? Ou que a gente chama de mounts, que eles prendem a carroceria no chassi. Se eles forem muito moles, né, uma borracha mais mole, ele vai ser super confortável, super confortável. Por quê? Ele vai entrar a vibração ali por pneu, suspensão, chassi. Esse coxim vai absorver muito, porque ele é soft, ele é mole, e vai passar pouco para o ocupante. Nossa, que carro confortável. Porém, pensa bem, se eu tenho uma carroceria presa em cima do chassi, por um componente tão mole assim, tão soft, o que vai acontecer quando eu fizer esse teste do slalom? A minha dirigibilidade vai ser horrível, né? Então, 100% dos componentes, ele tem que ser um meio termo. Ele tem que ser bom tanto para conforto quanto para dirigibilidade. Ele tem que ser esteticamente bonito, só que ele tem que ser durável e ele tem que ser funcional. Ele não pode afetar o desempenho tanto do motor quanto da parte de troca térmica de escapamento, entendeu? Então, isso é uma briga diária, né? É uma briga saudável, mas é uma briga diária. Nem sempre a gente consegue, o design consegue implementar um desenho exatamente da maneira como eles pensaram, tá? Aqui nesse vídeo tem uma parte que ele vai mostrar aqui a parte de recirculação de ar que eu queria mostrar para vocês. Ó. Aqui, ó. Quer ver? Ele vai virar aqui, ó. Opa, peraí, deixa eu voltar. A recirculação de ar que ele está mostrando aqui, o que acontece? Eu tenho o ar nessa região aqui atrás, aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Isso é recirculação de ar. Isso aqui é ruim. Por quê? O ideal é que o ar venha, passe por aqui, desça e vá embora, né? A partir desse momento é onde eu tô fazendo com que aerodinamicamente falando o carro, eu esteja empurrando ele para baixo aqui, grudando ele no solo. Quando eu tenho essa recirculação, isso para mim é ruim, tá? Essa recirculação ela pode ocorrer em alguns lugares aqui no carro onde não deveria. Essa é a missão do time de aero, identificar isso e corrigir se necessário. Um exemplo aqui que eu vou dar é essa análise, uma análise né, uma aerotérmica aqui. A gente pega o caminho do ar, né, o caminho do ar e o quanto ele ajuda na troca térmica com o disco de freio. Tá vendo?
Então, aí a pessoa fala, vou colocar uma roda linda aqui, ó, totalmente fechada, 100% fechada. O que que acontece? Você vai ter uma temperatura no conjunto aqui, disco de freio, pastilha, maior do que o ideal, automaticamente vai trabalhar numa temperatura maior aqui, isso vai influenciar na vida útil da sua pastilha? Com certeza. Eficiência de frenagem? Com certeza. Temperatura é um fator aqui. Ok? Então, esse aqui é um tipo de análise de aerotermo, que a gente cobre aqui também. Então, assim, tudo, 100% do que existe num carro, seja um parafuso, seja um detalhezinho aqui no para-choque, as aletas aqui no espelho do disco, o próprio disco, tudo isso, para tudo isso existe um motivo, certo? Para tudo isso, está ali por um motivo, foi pensado e foi analisado. As modificações que são feitas fora, depois que o cara compra o carro, a pessoa compra o carro, elas podem influenciar na durabilidade, pode influenciar no consumo, pode, tudo pode. Tudo que foge da originalidade pode influenciar. Inclusive, a gente tem um time de acessórios aqui que a gente analisa semanalmente, fala, olha, tem um acessório novo. A gente tem que analisar para ver se ele vai demeritar a performance do carro ou não. Né? Uma grade super linda aqui, uma roda nova, enfim, vai influenciar alguma coisa? Vai demeritar a performance? Sim ou não? Se sim, ela vai ter que sofrer uma adequação para que a pessoa, a Joana, comprou uma S10 e manteve a S10 original. A Maria comprou a S10 e tunou inteira com acessórios GM. Elas têm que ter o mesmo desempenho, a mesma performance, os dois carros. Ok? Uma pergunta. Sim. Quem faz essas modificações com peças não originais, a GM pode não oferecer a garantia? Depende muito do que trocou. Se for algo de acessório que não mude a originalidade do carro no sentido estrutural, assim, não. Um jogo de rodas, coisas do tipo, não. Mas depende, né? Tá, fui lá e furei o monobloco do carro para colocar um engate. Você fez 2 furos que não existem. Trincou. De quem é a culpa? Né? Então, tudo depende do tipo de acessório que está sendo colocado e que região que está sendo afetada. Mas, dependendo do grau de modificação, sim, você pode perder uma garantia. Tá? Entendi. Valeu. Imagina. Aqui tem um outro tipo de teste, ó. O que a gente está olhando aqui? Enchente nem acontece em São Paulo quase, né? Aí a gente consegue, através dessa simulação, ver qual é o caminho da água para quê? Olha quem está aqui do lado, ó. É o snorkel. Eu tenho que garantir que aqui não pode entrar água. Por quê? Porque se entrar água aqui, o motor vai aspirar essa água e eu vou ter o famoso calço hidráulico, né? Então, esse snorkel aqui, que ele é o cara que capta o ar atmosférico para que o pistão, né, aspire ele, esse cara tem que ser protegido. Esse componente tem que estar protegido. Então, por essa simulação, eu consigo ver o caminho da água. Ok? Perguntas? Ô, Lucas, opa, tá Sim? escutando? Tô sim. Nessa parte de CFD também se fazem aquele mesmo esquema, roda a simulação tudo fora, né? Tudo no cluster. Tá? E parte de hardware, assim, o que vocês buscam para tentar rodar melhor? Então, hardware é meio complicado para falar de hardware. Hardware para gente para mim, o que é o hardware? É a minha máquina aqui, o meu laptop, ter 64 de memória e um processador Xeon da Intel. Porque o hardware de processamento, sinceramente, a gente nem sabe o que tem de hardware de processamento lá fora. A gente só sabe o quê? Que nós temos tantas CPUs rodando. Entendeu? Tá, entendi. A gente tem a nossa conta é em número de processadores. Eu tenho 32, 64 ou 96 processadores rodando uma análise. A nossa conta é essa. Aí tenta Okay? tenta tipo várias interações ao mesmo tempo, por exemplo. Sim, sim.
O número de legal. iterações está diretamente ligado ao número de processadores que eu tenho lá também. Mas se eu tenho uma análise com maior número de interações, eu tenho que, na minha setagem, colocar o maior número de processadores, porque senão ele vai passar uma semana rodando lá. Fica uma semana rodando, não cai, eu vou ter uma resposta depois e eu também, e aí uma resposta gigante, como que eu vou conseguir carregar na minha máquina também, né? E tem que lembrar também que esse cluster de processamento, a GM tem uma estratégia que ela é centralizada e o mundo inteiro roda análise lá, né? Exato. Então tem uma fila de processamento, então o melhor balanço. Se você quer colocar uma infinidade de processadores aqui, você vai travar uma outra análise que você vai precisar fazer. Então tem um balanço que você chega, né? Uhum. Tem um Não é só o balanço, tem. tempo, o menor tempo às vezes é o elemento que vai te definir o nível, o número de processadores. Tem Uhum. o sharing de informações, né? Lembra que o mundo inteiro está usando. Exato. Ah, Eu sim. chuto aí que chuto que deve ter mais ou menos umas 50 filas diferentes para disparar cada tipo de análise. Então, dentro de um mesmo tipo de análise, Nastran ou CFD ou OptStruct, eu tenho diversas filas com prioridades e números de processadores diferentes para cada tipo de análise. E lá seria a central mundial daí de processamento. Exato. Ah, legal. Entendi. Valeu, valeu. Imagina. Aqui a gente tem, só para fechar essa parte de aerotermo, eu tenho a parte de conforto, né? Human Comfort, e a parte de Interior Airflow. Eu consigo verificar por onde, né? Por onde sai, qual o caminho do ar e qual a temperatura ele está atingindo as diferentes partes do corpo do ocupante, né? Então aqui, ó, eu consigo ver pelo mapa térmico que a parte das mãos, ó, estão muito frias, porque está diretamente ligado na saída aqui. O rosto, né, pescoço, tá vendo? Então aqui eu consigo medir a eficiência do sistema de ar-condicionado. E diretamente eu consigo medir se os nossas as aletas, né, que a gente tem aqui, são os difusores, né, dos outlets, as saídas de ar, se elas conseguem direcionar da maneira correta, se elas conseguem dar vazão para a quantidade de ar que está saindo ali corretamente, né? Então, eu consigo verificar qual é a eficiência das aletas aqui e dos outlets, né? E baseado nas velocidades que a gente tem, né, do ventilador. Se no velocidade 4 eu consigo ter uma temperatura baixa, mesmo tendo uma velocidade alta, enfim. É um outro tipo de análise que a gente faz aqui também, que está dentro do nosso portfólio do Tem uma estando de voo. perguntinha. Sim? No caso do snorkel que você mostrou ali, existe Uhum. simulação, com certeza, ali também de temperaturas, né? Por isso que eu vi que estava mais próximo, talvez, do pneu ali, para ter mais, né, refrigeração. E tem alguma simulação em relação a detritos também? Porque isso é importante lá na Tem, aspiração do carro, né? tem sim, tem sim. Da mesma maneira que a gente consegue aqui detectar por onde a água passa, a gente consegue detectar durante a rodagem do pneu para onde ele está jogando os pedriscos, né? Que seja. Sim, sim, conseguimos sim. Faz parte. Ok. Por isso que a gente tem essa proteção aqui, né? Para realmente essa região tem que estar bem protegida. Ok? Ainda na parte de análise de sensores, né? Aqui uma análise de velocidade e temperatura do ar, né? Para o sistema de admissão, né? Muito similar ao que a gente viu já anteriormente. A parte de sensores, a gente consegue verificar qual a velocidade do ar que chega no sensor, qual que é a temperatura que ele chega e se o volume é um volume que seja suficiente para ser feita a leitura. Ok? Simulações elétricas. Nossa parte de simulações elétricas. Deixa eu ver aqui. Peraí. Aqui. Aqui a gente tem a GM publicou esse vídeo aqui, mostrando um pouquinho da nossa parte de tecnologia, né? Vou colocar aqui para vocês.
Lucas, se você puder subir um pouquinho o volume, eu acho que tá baixo, não tá dando para ver. Tem que aumentar, né? A gente não consegue ouvir nada, tá? Você não conseguiu ouvir, Paulo? Não. Tava no máximo. Eu vi. Ah, Deve ter mas algum setting No aí que não comecinho tá. deu pra ouvir, sim, gente. Depois Ah. parou. Depois ele ficou no máximo. Ele Mas qual que fica, é o eu acho que comutando com quando você fala. Tenta a hora que eu colocar o vídeo, pôr você no Tá no mute, porque mute? pode ser que ele tá brigando aí com o microfone. Pode ser, pode ser. Qual que é o foco aqui? As nossas análises de elétrica, né, a gente está vendo aqui que cada vez mais a parte de eletrônica embarcada no veículo ela vai aumentando, né? Então, para isso, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um sistema elétrico que suporte isso, que comporte toda essa carga, né? Então, nós temos hoje simulações elétricas que, para analisar situações do tipo, a minha bateria, ela tem carga suficiente para comportar tudo isso? Eu consigo cobrir isso por simulação também, né? É uma outra área de simulação, não tem nada a ver com elementos finitos, não, com CFD, com aero, não, mas está dentro do nosso time de simulação e é algo que a gente tem trabalhado e tem crescido muito, né? Situações do tipo, tem uma simulação do tipo, eu estou parado no congestionamento, a minha bateria vai ficar, o carro vai ficar em marcha lenta durante meia hora, por exemplo, parado, e o alternador vai ser capaz de carregar a bateria nessa condição, com o ar-condicionado ligado, enfim. Todas essas variáveis são cobertas, né? E cada feature que a gente tem no carro, cada novo sistema, para isso é feito uma análise de balanço de carga, para ver se eu tenho uma bateria e se eu tenho um alternador que são capazes de manter todo aquele sistema funcionando nas situações mais severas que a gente pode prever. Ok? Lucas, só tô preocupado aí com o tempo, tá? Já meio de meia aí, precisamos dar uma acelerada aí para fechar. Vamos lá. Radiofrequência é uma análise relacionada à posição da antena, né? Então, essa análise é feita para verificar qual a melhor posição da antena no veículo, onde ela tem a maior eficiência de recepção de sinal. Tá? Também é uma análise que a gente faz que é basicamente posicionar a antena no melhor lugar possível do carro. Então, se a antena está ali, é porque ela foi pensada para colocar ali e analisada. Existe sim um motivo para ela estar posicionada onde ela saiu de fábrica. Esse aqui, olha a nossa sala dos clusters lá, bonita, né? Lá na Norte América. Aqui eu tenho um videozinho rápido que ele faz um link entre a simulação e as nossas pistas do campo de provas. Essa aqui é uma pista de tortura, né? Então, o que está acontecendo aqui, essa é uma análise de load, de cargas, né? A gente chama de cargas e dinâmica, onde a gente consegue medir aqui as cargas que estão sendo submetidas aos determinados componentes, e através disso eu consigo dizer se esse componente ele é durável ou não. Por quê? Nós temos um campo de provas em Indaiatuba que ele é todo o campo de provas, ele corresponde a 13 campos de futebol. É isso, Pava? É o maior campo de provas do Hemisfério Sul. Exato. Mais fácil falar assim. Ele é equivalente à cidade de São Caetano? Maior. Maior que a cidade de São Caetano. Então, esse é o campo de provas que nós temos. Então, essa aqui é uma análise que a gente chama essa simulação, esse teste físico chama de RLDA, né? Esse aqui é o RLDA, que é o piloto de testes andando com o veículo na pista. Então, está sendo captada todos os buracos, todas as subidas, descidas, os aclives, declives, tudo. E isso é captado e nós temos um sistema hoje que ele faz um chamado VRLDA. A gente consegue repetir isso virtualmente. Repetindo isso virtualmente, eu vou saber o comportamento de cada um dos componentes.
e nisso eu consigo determinar a vida útil de cada um deles. Se existe uma região que possa ter uma possível trinca no desenvolvimento, se os pontos de solda são suficientes, enfim, se o material é o material mais adequado, né? Então, E o principal, sem pôr o carro on-roads, né? Sem sem pôr o pôr o carro na carro. pista. O carro Exato, ainda está em desenvolvimento. exatamente. Eu consigo, em questão de horas, simular um trabalho que é feito em meses de durabilidade. Esse é o foco. Ok? Aqui eu tenho um chart simples de otimização, né? Então, essa parte de otimização ela é muito usada bem no começo do desenvolvimento, né? Então, onde eu tenho uma estrutura que é um body novo, e aí eu preciso que ele me mostre quais regiões podem ser otimizadas. Então, vamos falar aí do novo Onix. Né? O novo Onix está nascendo agora, ele tem uma bandeja de suspensão nova. A hora é agora. O software vai me ajudar a desenhar essa bandeja de suspensão com o melhor design possível, com a menor massa e atendendo aos critérios de durabilidade, os critérios de esforço e tudo mais. Então, a gente usa um software da Altair aqui internamente, que nos ajuda a essa parte de otimização. Isso é uma coisa que a gente tá impregnado no nosso mindset, né? A peça, ela já vai nascer com o melhor design possível, né? Ela dá um No, norte, né? Ela ela dá dá um um norte norte. para o design, com base nesse norte, aí a gente consegue retroalimentar o sistema e colocar os inputs de manufaturabilidade, de Exatamente. outros elementos, né? Exatamente. É um direcional. E aí essa análise, ela utiliza para, vocês podem estar perguntando, mas como é que ele faz isso daí, né? Com base em quê? Ele utiliza caminhos de carga. Ele coloca material onde tem caminho de carga e retira material onde não existe caminho de carga. Por isso que ele vai fazendo, ele vai esculpindo o modelo, né? Ele parte de um bloco de material e ele vai esculpindo o modelo com base no caminho de carga. Exato. E quando eu estou otimizando para outro fim, falar, eu preciso que isso tenha uma frequência maior. Ele vai te mostrar onde você adiciona material, aonde você muda a forma, né? A otimização, ela trabalha dessa maneira. Bom, a gente já tinha até falado no começo, né? Hoje, tempo de desenvolvimento, 4 anos de um projeto novo, tá? Um novo projeto demora 4 anos para ser desenvolvido, desde o dia da primeira reunião para o escopo do projeto até o dia que o carro entra em produção na linha de produção, né? E qual que é a ideia? 2 anos? Tem um carro que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho que foi desenvolvido em 18 meses, tá? Do zero. Nossa meta em 2025 é uma pergunta que surgiu lá atrás, ó, 100% virtual. Essa é a nossa meta. Daqui 4 anos, nós temos todas a simulação cobrir 100% do desenvolvimento, tá? E aí o que acontece com isso? De 4 para 2, eu consigo desenvolver o carro em 1 ano, mais 2 vezes mais rápido do que a gente tem feito hoje. Então, essa é a nossa meta, essa é a nossa visão. Nós estamos caminhando para isso, para que em 2025 a gente consiga, com as ferramentas virtuais, todas elas, diminuir o tempo de desenvolvimento do veículo. E aí, falando em desenvolvimento, né? Olhando lá de trás, vou colocar esse cara aqui. Mesmo assim, não dá para ouvir, não, viu, Lucas? Deve ser outro setting aí que, mesmo você pondo no mute, não dá. Aqui tá o setting, aqui tava tudo certo. Não sei se é o meu fone, mas enfim. Deu para ouvir nada, nada? Manda bala.
Manda bala aí o vídeo, a gente... É o comercial de TV falando que do nosso Celta, e agora do Onix, né? Estão mostrando aqui a evolução. E aí é o ponto, né? O quanto os dois carros de entrada, e aí é um ponto, né? Esse é o nosso carro de entrada e o Celta naquela época era o nosso carro de entrada. Então, aqui o nosso objetivo basicamente é o quanto o desenvolvimento virtual e o desenvolvimento de produto foram evoluídos e o quanto também a tecnologia embarcada em cada produto evoluiu para que esse nosso carro, que é o Onix, que é um dos carros mais vendidos do mercado, seja um carro tão vencedor que tenha uma tecnologia embarcada muito maior que os carros da concorrência. É isso aí, Paulo. É exatamente isso. É um link do passado, né, com o que a gente tem hoje de mais novo e no nosso carro-chefe, né? É um projeto que ele tem 100, 150 quilos mais leve do que o concorrente, né? Tem um balanço entre conforto e dirigibilidade, nota máxima em teste de colisão, né? A eficiência energética é boa, enfim, é uma evolução muito grande e nessa evolução passa todas as ferramentas de simulação e tudo que a gente mostrou para vocês desde o começo. A gente tem aqui uma mensagem que é da nossa CEO, a Mary Barra, né, com relação ao Hummer, o EV. Ele foi desenvolvido em apenas 18 meses, né? Então, ele é um exemplo de como as ferramentas virtuais ela pode agregar na tanto precisão quanto eficiência e agilidade, né? E confiabilidade, né? Essa é uma palavra importante hoje em dia. Nós temos ferramentas virtuais e a corporação acredita nessas ferramentas para desenvolver um veículo. A prova disso é esse Hummer. Tem um videozinho dele aqui para vocês verem quem é ele. Então a gente saiu lá do Celta, passamos pelo Onix, que é uma realidade que a gente tem aqui, é o nosso carro, e agora a gente tem um Hummer que também é realidade, mas está ali numa prateleira um pouquinho acima, né? Deixa eu ver se a gente agora sai o som. Challenging. Pushing beyond the expected to realize the impossible. Because to achieve greatness once, it's not the end of the journey. It is only the beginning. If one super truck can change the world, imagine what two can do. Introducing GMC Hummer EV SUV and pickup, the world's first all-electric super trucks. The quiet revolution begins with a nearly silent all-electric propulsion system. And for the brave souls who dare to engage Watts to freedom, the thrill of our pickup accelerating 0 to 60 in approximately 3 seconds. The innovation continues with next generation Super Cruise, a driver assistance feature that offers hands-free driving with automatic lane changing on compatible roads. With Crab Walk, Hummer EV has the ability to drive diagonally, something no pickup or SUV in the industry can match. Available UltraVision provides up to 18 camera views on the pickup and up to 17 on the SUV. For remarkable driving precision, Hummer EV is engineered with four-wheel steering to reduce turning radius and enhance overall maneuverability. But we didn't stop there.
We engineered the Hummer EV with Ultium batteries for ultra-fast charge times, allowing the pickup to charge nearly 100 miles in just 10 minutes. Things get even more revolutionary when you head off the pavement. It all starts with towering ground clearance from specially engineered 35-inch tires. With customizable drive modes, Hummer EV puts a whole new level of off-road mastery at your fingertips. Initiate available extract mode, and Hummer EV activates its air ride suspension to lift approximately 6 inches. And available full underbody armor and rock sliders help make it ready to conquer even the toughest terrains. But Hummer EV is more than an off-road beast, because it delivers an unprecedented combination of innovation and luxury. Infinity roof, transparent sky panels, and rear drop glass give the Hummer EV an immersive open-air design, so you can experience the world like never before. The revolutionary all-electric Hummer EV pickup and SUV. If one can change the world, imagine what two can do. Reserve your Hummer EV pickup or SUV now at gmc.com while they last. O Pavanello, se você, lá naquela época que o Hummer estava sendo desenvolvido aqui no Brasil, eu não estava na GM ainda, falassem para você que em 2021 ele seria esse baita carro 100% elétrico, o que você falaria? E ainda é desenvolvido em 18 meses. Em 18 meses. Exatamente. É isso aí. A gente tem aqui mais um exemplo, né, do Lyriq, mostrando que a gente tem visto que a estratégia de muitas montadoras, de muitas empresas, nem sempre é o carro elétrico. Algumas focaram em carros híbridos, outras focaram em motor 3 cilindros lá atrás, algumas não entraram no ramo do carro elétrico. Então, o que a gente consegue mostrar aqui? Mostrando o Celta, Onix, um Hummer 18 meses, Power Electric. O Lyriq é um carro de luxo, né? Elétrico 100%. Né? Qual que é o caminho? Que caminho que a GM está seguindo? Né? O que a gente quer? Para onde a gente está olhando? Né? Olhando para isso aqui, ó. Esse vídeo não tem som. A gente está olhando para isso. Esse é o futuro. É um carro autônomo, que esse vídeo, né, foi feito lá nas ruas da Califórnia. Esse carro chama, é um GM chama Origin, né? Que desde outubro do ano passado ele está rodando em São Francisco, com autorização, logicamente, né, do governo lá. Desde outubro para rodar autônomo, né? Então ele está rodando, está em testes e está sendo um sucesso ali. Então então a gente consegue ver que a GM continua mantendo aqui os nossos veículos de combustão interna, né? Ainda isso vai por muito tempo. O carro elétrico na GM ele não às vezes a gente vê aqui, né, pelo noticiário e tal, mais sobre o Bolt, veio esse carro simples, pequeno, mas não, a gente viu o Lyriq, agora passou, a gente viu o Hummer, que são carros de luxo elétricos. Então isso mostra o caminho em que a indústria automobilística está seguindo. A estrada da GM é o 000, né? É o zero colisões, zero emissões, né, e zero congestionamento. E esse objetivo a gente só vai conseguir, e o caminho que a GM pegou, né, para trilhar é o caminho do elétrico autônomo, né? Esse é o caminho que a gente está trilhando. Por quê? Porque o elétrico, o zero emissões, já estamos falando elétrico aí, não tem nem o que explicar. Congestionamentos e a parte de acidentes, né? Nós temos pesquisas verificadas que
90%, acho que é isso, certo, Isso, o Lucas? 90%. 90% do número de acidentes ocorrem por distração do condutor. Distração. Seja pelo uso de celular, seja por sono, seja por qualquer razão, mas 90% dos acidentes ocorrem por algum tipo de distração. E o autônomo vem diretamente para tirar esse tipo de distração. Você está cansado? Pode descansar, ele vai dirigir para você. Exato. E isso começa no... A GM trouxe isso e foi a primeira a trazer isso lá no MyLink, né? É uma transição que ela demanda tempo até o autônomo ser a nossa realidade, né? Dentro da GM ele já é realidade. Mas até ele ser realidade no nosso mercado, existia aí um tempo. Mas nasceu lá no MyLink. Por quê? Hoje, se você tem um carro com MyLink, né, com esse tipo de assistente, você chega, entra no carro, você pega o celular, você simplesmente pluga o seu celular no carro e você foca em quê? Em dirigir. É isso. Você vai atender uma ligação, você vai atender pelo MyLink. Você vai responder uma mensagem, você vai responder pelo MyLink. Então você não tem o contato, você não precisa pegar o celular e olhar a tela do celular, a distração não vai existir. Então esse é o foco, né? Muito bem. Pessoal, era isso que a gente tinha para dividir com vocês. A gente passou bastante do horário aí, eu peço desculpa pro Matheus e aí para todos, mas eu acho que foi interessante. Se tiverem aí uma, duas perguntas que a gente possa tá respondendo ainda, fiquem à vontade. E aí eu não sei, Matheus, como você prefere conduzir? Queria agradecer primeiro vocês. Acho que dá para fazer uma sessão de dúvidas aí rapidinho. E pedir para o pessoal não esquecer de responder o feedback aí do evento, que eu vou mandar agora no chat. E reiterar a nossa satisfação de ter vocês aqui. Foi bem legal. A gente que agradece o convite, essa oportunidade de participar. Pava, tá no mute. E para a gente falar Desculpa. se a gente for falar de simulação aqui, a gente fica o dia inteiro. É muita coisa, muito detalhe. A gente deu uma pincelada por cima, né, do que é. Mas a gente quis mostrar para vocês desde o que o Pavanello iniciou lá o papo, falando do design, do clay, por onde passa, como simula e até onde a gente quer chegar, né? Obrigado pela participação de vocês. Falar de carro por dois apaixonados e falar de desenvolvimento por quem é apaixonado pelo que faz é difícil. É difícil. E a gente vai embora, eu concordo contigo. Nós íamos ficar aqui até a noite falando e ainda ia ter outras sessões. Mas eu queria mesmo agradecer primeiro pela oportunidade da gente estar podendo estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre um prazer estar junto aí dessa moçada. Dividir um pouquinho, mas a gente aprende, eu acho que com cada um de vocês, com as perguntas e com os pontos. É muito legal ter essa interação. A gente gosta bastante de estar perto de vocês. Exato. E é para quem gosta, né? O Pavanello falou, dois apaixonados por carro. Meu primeiro contato com o carro foi em 1999, mecânica no Senai. Aí eu fiz técnica automobilística, engenharia, pós-graduação em automobilística. Já montei e desmontei muito carro, de cabo a rabo, né? Então, assim, hoje falando do lado profissional, né? Eu faço exatamente o que eu gosto e eu faço o que eu sonhei lá quando eu era moleque no Senai, com 15 anos, tirando o motor de um Tempra que tinha lá no Senai. Então, me preparei exatamente para fazer o que eu gosto e também tenho muito orgulho de estar aqui hoje e fazer parte desse time. A pergunta que eu tenho acho que é justamente isso, quais são as formações de vocês e como que foi esse caminho aí até chegar hoje nesse time aí? Como eu disse, eu sempre trabalhei com carro, né? Fui mecânico de botar a mão na graxa mesmo, fiz Senai, fiz técnico no Senai, fui professor no Senai aqui no Ipiranga, no curso técnico em automobilística por 9 anos também. Então,
o que me ajuda muito, e eu trabalhei diretamente com o Pavanello, e o Pavanello também tem isso nele, é ter feito essa base. Hoje, quando eu preciso discutir alguma proposta, resolver algum problema, essa base me dá uma grande visão, né? Então, se está falando de alguma peça, mesmo que não seja uma peça do meu dia a dia, eu já consigo visualizar onde ela está montada, como ela é parafusada, qual o problema que dá, qual é a manutenção. Então, é assim. Vou falar para vocês, nem sempre a gente trabalha com aquilo que a gente quer. A maioria das pessoas não é assim, eu acho. Mas eu sou um exemplo de que realmente fiz o passo a passo, profissionalizante, técnico, faculdade, pós-graduação, o ano que vem tem um mestrado aí, tudo voltado ao veículo, porque é o que eu gosto, né? Pava? Eu estou vendo aqui uma pergunta do chat, né, de como eu ingressei. Eu também tenho base técnica, né? Então eu fiz colegial técnico e eu ingressei na GM como técnico, né? Em 1992 eu ingressei na GM como desenhista projetista e desde lá, então minha formação sou engenheiro mecânico por formação, pós-graduado, e eu ingressei como estagiário. Na GM, dentro da engenharia, eu também sou responsável pelos estagiários, então eu estou muito perto de vocês aí que estão estudando. Eu que faço toda a parte eu que faço todo o processo de seleção e dentro dos estagiários aí. A gente tem bastante oportunidade de estágio, é um estágio extremamente rico, é um estágio que a gente não fica, os estagiários que estão com a gente, é um número bastante grande, uma oportunidade enorme para vocês, recomendo. Não porque eu trabalho lá, mas sim pelo trabalho que é feito por cada um dos profissionais que trabalham com estagiários. Que a gente coloca os estagiários na condição de vida real, né? Não é para ficar aprendendo, ver como que a teoria se aplica, não. É condição de vida real. Você vai efetivamente aplicar o que você aprendeu, né? E se não tiver uma oportunidade de estar de ficar com a gente tenta sempre, logicamente, ter cada um dos estagiários que foi feito um processo de treinamento grande e a gente investe muito no estagiário, que os estagiários que saiam sejam os melhores estagiários do mercado. Isso que a gente se orgulha, de ano após ano ter os rates de estágio muito altos. Mas como a base lá, a pergunta direta, né? Eu diretamente entrei na GM como estagiário há 26 anos atrás aí, né? E dentro da engenharia, todos eles dentro da engenharia de produtos, e aí dentro da engenharia de produtos eu tive uma ascensão de várias áreas, né? Passei como projetista, me tornei engenheiro, fui engenheiro de desenvolvimento de componente, trabalhei com a parte de planejamento ou de controle de programa, né? Desenvolvimento de programa, né? Planejamento de produto. Já morei fora pela GM, tive experiência internacional, trabalhei em planta produtiva pela engenharia, sendo responsável de produto. Então, tem uma carreira dentro da GM em diversas áreas, o que me ajudou bastante a ter uma visão grande. Já fui líder do time de CAI e hoje eu sou líder da parte de Virtual Development, né? Exato. Eu pegando um gancho no que o Pavanello disse, existe um programa de estágio. Então, não é uma questão que o estagiário entra e ele vai ajudar alguma coisa, não. Existe um programa desenvolvido muito robusto, e o Pavanello é um dos responsáveis, onde o estagiário tem um projeto. Não é um projeto, não é um TCC, é um projeto da empresa. Então, ele vai ser parte do desenvolvimento daquele projeto. Então, tem datas a serem cumpridas, fases a serem performadas, né? Então, é um projeto, é vida real, né? Então, isso eu acho que faz muita diferença, né? Até tem uma pergunta do Jonathan aqui, que ele é do Rio, né? E ele fala que o setor automotivo se concentra muito ali em São Paulo e nas adjacências, né? Se mudasse, pode ser aproveitar as oportunidades, né? Seria né, uma opção.
Hoje a gente tem a GM aqui, né? Nós temos a GM, temos a Volks aqui, né? Na região, mas a gente tem muita coisa espalhada também, né? A gente tem Hoje o muita coisa foco ficou espalhada. grande, né? Hoje a gente tem mais perto do Rio Resende, onde tem Peugeot, onde tem MAN, Tem Betim, Minas tem Gerais. Betim, tem Pernambuco, tem uma série de... Tudo bem que Pernambuco é muito mais centro produtivo do que centro desenvolvedor. Tem Na um campo de Bahia ainda provas tem lá. um pouquinho, mas eu não sei se felizmente para os paulistas ou infelizmente para os demais, mas ainda grande parte do foco de desenvolvimento de automobilístico ainda se concentra, sim, ele está diretamente no Sudeste, né? Então aí que Exato. está. São Paulo e adjacência, São Paulo e Minas, eu diria que estão os grandes centros de desenvolvimento, estão por aqui. Exato. Aqui tem uma pergunta do como faço para estagiar na GM, a área de engenharia de produção. Sim, existe sim uma área de engenharia de produção. O Pavanello pode falar um pouco melhor. E o processo seletivo que nós temos por estágio, ele ocorre uma vez por ano, todo ano, certo, Pavo? Na realidade, ele ocorre dependendo das áreas, ele ocorre 2 vezes ao ano, né? Certo. Com ingressos no início do ano e no meio do ano. Eu te recomendo, e depois a gente pode até passar os links do pessoal de estágios e Seleção. tal. Eu tenho o número do Matheus, eu deixo, ele pode passar aí para a moçada, mas tem sim o processo de estágio, ele se inicia, é um processo extenso, para últimos anistas ou o processo de estágio da GM na parte de engenharia, seja manufatura, produto, produção, ele se estende por 1 ou 2 anos, né? Então você pode ser último anista ou penúltimo anista para estar ingressando. Exato. E a gente tem exemplos tivemos algumas contratações esse ano na engenharia de produto e tem um caso, inclusive, de um ex-estagiário que foi contratado como engenheiro, né? Então, o que acontece? É um profissional novo no mercado que não tem experiência, porém, a trajetória dele dentro da GM como estagiário já nos deu uma noção de como ele seria um profissional. Então, teve a oportunidade há acho que uns 3 meses atrás, a gente teve um processo seletivo para uma área específica aqui da engenharia de produto e foi contratado um profissional que já tinha estagiado com a gente. Então, é prova que, né, depende muito do momento, né? E como o Pavanello disse, se efetivamente o estagiário ele não é admitido logo na sequência, é a prova que ele é bem-vindo numa outra oportunidade, como aconteceu. É isso aí. Mais perguntas? Eu acho que eu vou ter que encerrar a chamada aqui, porque... É isso aí, pessoal. Eu acho que já deu Ok. 1 hora, né? Isso. Mais uma vez, pessoal, obrigado pela oportunidade, obrigado pelas perguntas. E estamos junto aí sempre que precisar. Fique à vontade de nos contatar e esperamos cada um de vocês aí como mais um integrante da família GM. Eu vou passar os contatos dos estágios para o Matheus. Se puder, por favor, Matheus, dividir com a moçada aí. E, por favor, venham para fazer parte dessa família que eu reconheço que eu estou há 26 anos nessa Suspeito, brincadeira né? aí, então sou suspeito para falar. Suspeito. Beleza? Excelente dia para todos aí, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Espero que tenham aproveitado. Um abraço. Obrigado, Tchau. abraço a Abraço a todos. todos aí, muito obrigado, hein?